É o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 9 em diante. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem em costumes que não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam, e de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltos as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que aqui todos estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando ele consigo naquela mesma noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado, ele e todos os seus. Então, levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. O carcereiro anunciou a Paulo essas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse, agora, pois, saí e ide em paz. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saíssem da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. Somente até aqui, igreja. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, os Atos dos Apóstolos conta a trajetória daqueles que iniciaram essa obra
depois que Jesus retornou para o céu e que deixou o legado aos seus discípulos, seus apóstolos. Então nós vemos esse livro de Atos como um relato de muitas coisas que os discípulos viram, ouviram, fizeram, lugares por onde andaram, e as operações de Deus no meio deles, como o Senhor os acompanhava com seus sinais. Como servir a Deus é maravilhoso, é coisa grata você ser usado por Deus na terra. Paulo teve uma visão à noite que um homem da Macedônia estava chamando, passa para cá, passa para o lado de cá. Eles entenderam que estavam sendo enviados por Deus para ir falar do evangelho naquela cidade, naquela terra. E nós vemos aqui, irmãos, já um grande ensinamento em que Deus opera muitos sinais e maravilhas, mas em todos eles existe um propósito, que é Jesus, que é falar do evangelho de Jesus. Existe um propósito que é pregar Cristo, levar a salvação aos corações. E Deus opera muitas maravilhas. Eles foram para a Macedônia, chegaram em Troade para anunciar o evangelho. Olha isso, que diz que quando teve a visão de que aquele varão chamava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha isso, querida igreja. A visão foi essa, o varão macedônio dizia, passa para cá e ajuda-nos. E foi entendido da seguinte forma: o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o evangelho. E isso é a coisa mais importante, o evangelho, porque o evangelho é a boa nova de salvação. E Deus deseja salvar o homem e a mulher. E você que está na comunhão dessa palavra, está ouvindo aí atentamente, fica bem atento, porque Deus está falando já com você, porque tem coisas que Deus vai mostrando, e o objetivo de Deus é salvar, é resgatar, é levantar. Eles foram para Troade e foram em caminho de Samotrácia, e no dia seguinte Neápolis, e dali foi para Filipos, que é a primeira cidade da parte da Macedônia. E logo ali que eles ficaram, quando eles foram se reunir na beira do rio para orar a Deus, falando para as pessoas que estavam ali, as lavadeiras que estavam ali lavando suas roupas, começaram a falar de Jesus, falar que Jesus salva, que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo, que Ele dá uma nova vida, que Ele dá um propósito de vida, que existe um sentido da vida, que esse sentido da vida a pessoa encontra quando ela conhece Jesus, e começou a falar de Jesus para aquelas pessoas. E uma mulher que estava ali no meio delas, que ela era vendedora de púrpura na cidade de Tiatira, ela abriu o coração para estar atenta ao que Paulo dizia. Sempre tem alguém que abre o coração para ouvir o falar de Deus. E depois que ela foi batizada, aleluia, ela disse assim, fique na minha casa, pouse lá, tem mais alguém lá que precisa ouvir essa palavra. Por isso que nós sempre falamos para a igreja, compartilhe com mais alguém, porque quem recebe Jesus, quem tem Jesus na sua vida, quem conhece o evangelho de Jesus, não se contenta em ter sozinho para si essa salvação, essa bem-aventurança, essa alegria de sentir Deus na sua vida, não, ele quer propagar, ele quer falar para mais alguém, ele quer compartilhar com alguém, e é isso que o evangelho nos conclama, a compartilhar com mais alguém. A visão do homem chamando para passar para o lado da Macedônia, pedindo ajuda, foi entendida pelo apóstolo Paulo como isso, como Deus chamando e conclamando eles a compartilhar o evangelho com aquelas pessoas, lhes anunciando a salvação que há em Jesus Cristo. E foi indo, irmãos, junto com aquela mulher, começaram a falar de Jesus, e quando eles falavam de Jesus, começava a se formar uma multidão ao redor deles, e logo veio uma jovem. Essa jovem tinha um espírito de adivinhação, ela falava o que acontecia na vida das pessoas, ela olhava para alguém e dizia o que estava acontecendo na vida dela, adivinhava o que estava acontecendo na vida dela. Ah, você está aqui, você está passando por isso, você está passando por aquilo. Ah, você que está aqui, você tem isso e isso que acontece na sua vida. Ah, você faz parte disso, faz parte daquilo. Você é assim, tua vida está assim, tua vida está assim.
espírito de adivinhação, irmãos, que tinha naquela mulher, naquela jovem. E ela ia atrás dos apóstolos e dizia: esses que estão falando de Jesus aí, esses homens que anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E ficava falando isso, irmãos. Ficava o tempo todo falando isso. Depois de alguns dias em que eles estavam trabalhando no evangelho ali, anunciando, Paulo se incomodou com aquele espírito que ficava adivinhando e falando essas coisas e mandou sair, falou assim: em nome de Jesus Cristo eu te mando que saia dela. Aquele espírito saiu, a moça não podia mais adivinhar. Glória a Deus nas alturas. Ela era, irmãos, uma fonte de lucro para seus senhores, porque essas adivinhações que ela fazia era uma coisa fantástica, que as pessoas olhavam e se admiravam e falavam: nossa, como que pode ela saber o que está acontecendo na minha vida, saber quem eu sou, de onde eu vim, saber o que eu fiz, ela adivinha tudo. Ela fala as coisas, é uma coisa que as pessoas veem, irmãos, porque as pessoas têm, às vezes, depositam esperança nessas coisas. As pessoas depositam esperança em alguma coisa sobrenatural, uma promessa, uma coisa que como se fosse algo do divino falando. E hoje em dia nós vemos, irmãos, que ainda é assim, tem muita gente que vive dependendo dessas coisas, dependendo de que seja adivinhado alguma coisa. Eu vou lá, olha, só pode ser Deus, porque falou comigo, falou a minha necessidade, falou aquilo que eu estava esperando, falou o meu sentimento, falou quem eu era, como que pode, né? Deus falou, e às vezes não é Deus, às vezes é só um espírito de adivinhação, irmãos, porque a verdade mesmo é Jesus, a verdade está no Evangelho de Jesus, a verdade está escrita aqui na palavra de Deus. Aqui você pode confiar, porque o que está escrito aqui, ele vai te dar a vida eterna, e não é nenhum espírito imundo que está falando, isso aqui é Deus falando com a tua alma. Agora, o que você ouve por aí, pode ser que seja algum profeta da parte de Deus falando, porque Deus também fala ao seu povo por profecias, mas pode também não ser. Ou seja, uma adivinhação, só porque adivinhou onde você colocou a planta dos seus pés, o que você fez no seu dia, adivinhar onde que está a sua dor, qual a enfermidade que você está carregando, adivinhar até o seu nome ou o seu CPF, não necessariamente quer dizer que é Deus. Então olha bem essa palavra, porque há uma verdade aqui, há um ensino aqui a respeito disso. Não se deixe enganar com essas coisas, por isso que a gente sempre fala, Deus fala com o seu povo, Deus anima o seu povo. Existe a profecia, não estou negando isso, mas existe também uma coisa, que o principal é você conhecer a palavra, conhecer o Evangelho. Quando a visão do homem que pediu ajuda, quando Paulo teve esse sonho, em que o macedônio falava: vem aqui, passa para o lado de cá e nos ajude. Essa revelação, Paulo entendeu. Eles precisam ouvir o quê? O Evangelho. Não é uma ajuda, vão lá porque Deus mandou ajuda, Deus mandou o socorro, Deus vai operar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Não, Paulo entendeu, é necessário anunciar o Evangelho, porque se você não tiver conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus, se não houver uma transformação interna, se não houver uma transformação do teu caráter, se não houver uma mortificação da carne, se você não aprender a estar crucificado com Cristo, em vão é qualquer adivinhação que possa ocorrer na tua vida, porque não vai produzir frutos de salvação para você. Vai ser apenas um favor, vai ser apenas uma ajuda efêmera, uma ajuda passageira, algo que não tem durabilidade, algo que é como um vapor que se desvanece, assim como é a vida de um homem e de uma mulher aqui na terra, que é como a erva que nasce, que cresce, depois murcha e morre e vira pó de novo. Glória ao nome do Senhor. Mas o Evangelho não. O que o Evangelho produz no homem e na mulher dura para a vida eterna. Então é por isso que mais importante do que adivinhações, aleluia, que pode ser da parte de Deus ou não. Mas Deus também faz adivinhação? Sim, está escrito lá na palavra, irmãos, que Eliseu adivinhou os conselhos do rei da Síria. Pode ler lá, segundo Reis. Agora me falha a memória o capítulo, minha memória não está tão boa, mas
está aqui, irmãos, eu vou falar para vocês aqui, ó. 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Então existe a adivinhação também que é da parte de Deus, não é verdade? Mas Eliseu era um profeta do Senhor, e era pelo poder de Deus que ele estava adivinhando os conselhos do rei da Síria. Quando o rei da Síria planejava atacar Israel, aleluia, ele traçava seus planos e colocava ali, posicionava seu exército e marcava local e hora e modo de agir para poder atacar, e Deus ia lá e revelava tudo para Eliseu. Eliseu adivinhava os conselhos do rei da Síria, e quando o rei da Síria ia atacar Israel, chegava lá, o povo de Israel já estava preparado, já estava sabendo de todos os planos dele, a ponto do rei da Síria pensar que havia um espião no meio deles, traindo na sua lealdade para com seu rei, porque tudo que ele planejava fazer com seus homens de guerra, Israel ficava sabendo. Mal sabia ele que era o Espírito do Senhor que estava revelando tudo e fazendo Eliseu adivinhar os seus conselhos. Então existe também a adivinhação que é da parte de Deus, mas nesse caso aqui era uma adivinhação que falava até de Deus. Olha só, a adivinhação que aquela menina estava fazendo dizia: esses homens que vos anunciam o caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. E era um demônio que estava falando isso. E Paulo expulsou, falou: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Era um demônio que ficava adivinhando, a função dele era adivinhar. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. Às vezes fala até coisa boa, às vezes fala palavras para enaltecer. Paulo, se ele estivesse, irmão, se ele não estivesse mortificado em Cristo, se ele não estivesse crucificado em Cristo, se ele não estivesse convertido ao Evangelho de Cristo, o que ele ia achar daquilo ali? Ele ia achar bom, achar maravilhoso, alguém enaltecendo e falando: esses aí são homens de Deus, olha isso aí que é homem de Deus, ó. Eles estão anunciando o caminho da salvação, eles são homens de Deus, e falando coisas para afagar o ego. Olha, irmãos, o mistério da palavra, muitas vezes, irmãos, coisas que vêm para ficar nos fazendo carinho no nosso ego, fazendo com que a gente cresça, fazendo com que a nossa autoestima, como, digamos assim, como ministro de Deus, como servo de Deus, como mulher de Deus, como homem de Deus. Não estou dizendo que a gente não tem que ter autoestima, não, a gente tem que ter, mas na qualificação de servo e serva de Deus, não, irmão, nós somos sempre pequenos, temos que reconhecer a grandeza de Deus em nós, temos que reconhecer que nós somos nada e que Ele é tudo, como disse João Batista, que Ele cresça e eu diminua. Então, se não houvesse essa conversão, essa mentalidade em Paulo, Paulo ia ficar todo satisfeito de ficar escutando elogio do demônio que falava na boca daquela menina, aleluia, porque ele falava: eles falam do caminho da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo. Paulo repreendeu e falou: sai dela agora em nome de Jesus Cristo. Está vendo aí, igreja? A obra de Deus não é coisa de grandeza, a obra de Deus não é coisa de você se aparecer, de ser o destaque, de ser a estrela da noite, de ser a cereja do bolo. Na obra de Deus não há celebridade. Na obra de Deus, irmãos, quem aparece é Jesus Cristo. Na obra de Deus, o grande é Ele. Todos nós somos suas ovelhinhas e Ele é o nosso pastor. Glória, glória ao nome do Senhor. Nós temos que aprender isso, irmão. Glória ao nome do Senhor, e aprender que a nossa vida não pode ser baseada em adivinhações. Você não pode vir para a igreja para ficar ouvindo adivinhar a sua vida, não. Não é esse o seu sentimento. Você tem que vir para adorar o Senhor. E você adorando ao Senhor, Deus, por misericórdia, Ele cuida de você, e se for necessário revelar algo que está acontecendo, Ele revela e fala com você. Mas primeiro, creia no Evangelho, primeiro aceite que em primeiro lugar está o Senhor Jesus, em primeiro lugar, não venha para buscar alguma coisa para você, venha primeiro trazer e colocar no altar de Deus. Você consegue entender essa mensagem? Aleluia, Deus tinha uma obra para fazer na casa daquela viúva. Tinha uma viúva, aleluia, que estava num tempo de seca, num tempo de dificuldade, e que ela tinha só um pouquinho de farinha e de azeite na botija, aleluia, e ela ia fazer um bolo para ela comer com seu filho e não ia ter mais nada, ela ia só esperar a morte. Glória a Deus nas alturas. Eliseu chegou e falou bem assim: peraí, você vai fazer o quê? Eu vou fazer um bolo
para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer, não tem mais nada, acabou, não tem mais planta, não tem mais legume, não tem mais nada para comer, não tem mais criação, não tem mistura, não tem cereais, não tem sementes, não tem mais nada. Esse pouquinho de farinha e esse azeite é a última coisa que vamos fazer uma comida aqui, vamos comer e depois vamos esperar a morte. Eliseu falou bem assim: primeiro faz para mim. Santo Deus. Primeiro faz para mim, ele falou. Vai lá e faz para mim primeiro. Depois você vai fazer para o seu filho, para você e para o seu filho. E te diz o Senhor: não faltará farinha na panela e não faltará azeite na botija. Glória ao nome de Deus. Aí sim foi o Espírito de Deus que falou. Mas o que o Espírito de Deus ensinou para ela? Primeiro o Senhor, porque a virtude, o poder, aleluia, não era merecimento dela, não era merecimento do filho dela, era a unção de Deus, era o Espírito de Deus que estava naquele profeta. Porque tudo é para Deus. Você precisa primeiro entender que tudo é por Ele, é para Ele e é dele. Glória a Deus. Tem até um louvor que nós cantamos que diz: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E isso está escrito na palavra. Então, se em primeiro lugar estiver o Senhor, se você primeiro trouxer para o Senhor, se você não colocar você na frente, colocar primeiro o Senhor na frente, então não tenha medo, porque na hora em que Deus levantar o profeta para falar contigo, você saberá que é o Espírito do Senhor falando, e não simplesmente uma adivinhação que pode ser ou não ser da parte de Deus. Você consegue entender essa palavra? Recebe ela aí no teu coração, porque se você viver em função de ficar só buscando coisas para revelar o que está acontecendo na sua vida, você vai acabar sendo enganado por um espírito como esse. E não vai ter o discernimento necessário como Paulo teve para repreender e mandar embora. Porque muitas vezes fala até enaltecendo a gente, fala até elogiando a gente. E a gente fica feliz, a gente fica satisfeito, está me elogiando, está me colocando lá em cima. Chega a inflar o peito assim, eu sou tal mesmo, está vendo só como é que Deus falou de mim? Deus falou que eu sou merecedor da sua glória, da sua virtude. Deus falou que eu sou digno de receber. Irmão, só de falar assim você já pode saber que não é Deus, tá? Porque nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Tudo que Deus faz por nós é por graça, é por misericórdia, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Nós temos que adorá-lo, nós temos que estar humildes na sua presença. Qualquer coisa que venha ficar elogiando nós na qualidade de servo de Deus, na qualidade de homem de Deus, colocando nós lá em cima, isso não vem de Deus, não. Paulo repreendeu e mandou embora. Eu estou pregando a Bíblia, estou falando a verdade. Se você gosta da palavra de Deus, se você gosta, irmão, se você crê na palavra, quer viver por ela, quer ver Cristo habitar e brilhar na sua vida, então você também está na mesma comunhão, aceitando que o que está escrito aqui é o testemunho da verdade, e a verdade é digna de entrar no seu lar, é digna de entrar na sua casa e de entrar e transformar a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Então coloca o Senhor em primeiro lugar, mas Deus não deixará faltar a profecia. Deus tem se usado muito dos seus servos aqui mesmo para falar contigo, e o Senhor está falando contigo hoje, mas primeiro está te ensinando que ouve a palavra primeiro. A primeira coisa que foi dita aqui nessa escritura que nós lemos foi a necessidade de anunciar o evangelho. E Lídia, o que a Lídia fez? Parou para ouvir, se converteu, se batizou, aleluia, entrou também para a família cristã, começaram a anunciar. Aí veio o Espírito para tentar os servos de Deus pela vaidade, elogiando, falando, e eles falam tão bem da salvação, eles são servos do Deus Altíssimo, para elogiar, porque se eu estou fazendo a vontade de Deus, e eu começar a me sentir grande, então já não é Deus mais, aí já sou eu. Mas Paulo estava vigilante e repreendeu o Espírito, e Deus está te ensinando a fazer a mesma coisa também, porque está escrito na palavra, está escrito aí, em fazendo a vontade de Deus, ainda assim somos servos inúteis. Irmãos, existe o contexto para ser servo inútil. Em dois contextos da Bíblia, o inútil é realmente aquele que não presta para nada e que diz que está reservado para ele as trevas exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes, mas já é outro contexto. Mas existe o inútil, não porque ele não presta, mas porque ele reconhece que o que faz para Deus está dentro daquilo que lhe foi atribuído fazer e que ele não está fazendo nada a mais. Quer ver só um exemplo, irmãos? Uma vez tinha um irmão
que dirigia Uber, e ele achou um objeto de valor dentro do carro, e ele lembrou-se de ter visto esse objeto com um determinado passageiro. Então ele entrou no aplicativo e procurou lá no suporte da empresa e descobriu de quem era aquele objeto e procurou descobrir os meios para devolver. Ao devolver, a pessoa quis retribuir, quis recompensá-lo, encheu-o de elogios, enalteceu bastante o caráter dele e queria recompensá-lo em dinheiro. Ele disse: eu não posso aceitar. Sabe por que eu não posso aceitar? Porque se eu aceitar, eu estou sendo conivente com uma coisa que está acontecendo no mundo. Esse mundo está tão cheio de trevas, esse mundo está tão perdido, está tão tomado por coisas erradas, que quando alguém faz a coisa certa, ele acaba recebendo muitos elogios como se tivesse feito algo extraordinário, como se tivesse feito algo a mais, quando esse comportamento deveria ser o padrão de todas as pessoas. Todo mundo deveria agir assim como eu agi. Eu não acho que eu fiz nada demais, eu acho que eu fiz apenas aquilo que eu deveria fazer. Eu não vejo em mim um mérito para receber recompensa ou elogio. Eu acho que todo mundo deveria agir assim, mas nós vivemos num mundo tão perdido que quem é honesto acaba sendo recompensado. A honestidade não deveria ser recompensada, a honestidade deveria ser a prática comum de todos, e não recompensado como se a pessoa estivesse fazendo algo a mais, como se fazer a coisa errada é normal e ser honesto é algo a mais. Eu não posso agir assim, eu não posso aceitar por causa disso, porque senão eu vou estar negando esse princípio que eu acredito, e é nisso que eu coloco essa questão do inútil, igreja, é nisso que eu coloco. A pessoa diz assim: eu não fiz mais que a minha obrigação, eu não fiz mais do que o meu dever, e vamos trazer para a parte espiritual. Eu estou sendo usado por Deus, estou pregando, igual aqui, estou pregando a palavra, estou ministrando o evangelho, estou fazendo a vontade de Deus, estou aqui apregoando aquilo que Deus me deu, estou compartilhando com você agora, neste momento em que estou pregando a palavra, mas eu estou fazendo apenas aquilo que foi me atribuído fazer, aquilo que Deus me ordenou fazer, aquilo que Ele me ensinou a fazer. Tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Se eu não fizer, estou sendo negligente. Se eu não fizer, eu estou sendo infiel. Então, se eu faço, eu estou apenas fazendo a minha obrigação, eu não mereço recompensa nenhuma por isso. Eu estou fazendo apenas instrumento nas mãos de Deus, porque foi assim que Ele determinou que eu fizesse. Glória a Deus. Então eu não tenho que me destacar por causa disso, eu não tenho que ser mais do que eu sou por causa disso. E é nesse ponto que entra o contexto de ser inútil desse jeito, é de não estar fazendo mais do que aquilo que lhe foi outorgado fazer, não há mais do que a sua obrigação. Por isso que não há destaque algum. É isso que quer dizer ser servo inútil, é não ter destaque nenhum por algo que fez na obra de Deus. Então, irmãos, aleluia, quando vem essas coisas querendo inflar o nosso ego, querendo nos colocar lá em cima, querendo fazer nós achar que somos alguma coisa, só porque Deus se usou de nós para fazer alguma coisa, se eu chegar ali e pôr a mão no enfermo e curar ele, aí alguém vai começar a correr atrás de mim como se eu fosse uma celebridade e dizer isso e aquilo de mim e falar que eu sou grande, que eu sou isso e aquilo. Eu não posso aceitar esses elogios, porque senão eu vou estar, irmão, pecando contra Deus, porque isso que aconteceu não foi minha virtude, não foi meu poder, não foi meu merecimento, não foi minha santidade, foi o poder de Deus, foi a misericórdia de Deus, e foi a fé de quem recebeu também. Glória ao nome do Senhor. Então vamos aprender isso é uma grande lição para nós, irmãos, só que isso tem preço, isso vai acabar, irmãos, sendo motivo de perseguição. Alguém vai perseguir você por fazer a vontade de Deus. Perseguiram Paulo, perseguiram Silas, jogaram eles na prisão, irmãos, aleluia, aquela menina não adivinhava mais, tiraram o poder dela adivinhar, os homens pararam de ganhar dinheiro com ela e foram acusá-los na lei de Deus, aleluia, eles foram parar na prisão, irmãos, e foram amarrados no tronco, de pés e mãos, glória a Deus, os carcereiros guardando com segurança, mas lá perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos, oh glória a Deus nas alturas, eles cantavam, eles glorificavam a Deus, bendito seja Deus por estar ali sofrendo vitupérios pela causa do Evangelho, muitas vezes com seu coração dizendo
assim, eu nem sou digno de estar pisando nas pisadas de Jesus, de estar sofrendo por causa dele. Que bem-aventurança, que misericórdia, que glória, poder servir a Deus e sofrer alguma coisa por causa do Evangelho. Então eles sofriam ali, mas cantavam hinos, louvavam, salmodiavam a Deus, bendito é o nome do Senhor. E perto da meia-noite, irmãos, aquele louvor, aquele cântico, aquelas orações, tinha tanto poder, tinha tanta unção, tinha tanta virtude, tinha tanta humildade, tinha tanto reconhecimento da grandeza de Deus ali. É por isso a necessidade de deixar que Ele cresça e nós diminuamos, porque quanto menos eu tiver e mais o Espírito de Deus tiver em mim, mais poder, mais virtude, mais glória, mais libertação. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Aí sim manifesta Deus, porque se for eu, não manifesta nada, porque eu não tenho nada. Eu tenho que me lembrar que eu sou o pó, sou o cinza, e quando Deus vem habitar em mim, cabe a mim me prostrar, adorar, santificar, cantar, salmodiar, porque grande é a sua misericórdia e o seu amor. E é por isso que apareceu o poder de Deus ali naquela prisão. O poder de Deus se manifestou e fez tremer tudo, tremer os fundamentos daquela prisão, as grades se abriram, os presos foram soltos, mas a glória de Deus estava tão grande que ninguém quis ir embora. O carcereiro pensou em se matar, porque seria, com certeza ele sofreria muito se fosse constatado que os presos fugiram sob a guarda dele, né? Então ele pensou em se matar, mas Paulo gritou: não faz isso, estamos todos aqui, ninguém foi embora, nós estamos cantando aqui, Deus está aqui conosco, estamos felizes na presença de Deus, glória ao nome do Senhor. Tudo isso que você está vendo aqui é a mão de Deus, aleluia. O carcereiro logo creu, se converteu e disse: o que eu faço para me salvar? Paulo disse mais uma vez: igreja, mais uma vez, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Logo aquele carcereiro creu, levou eles para casa, foi batizado, pegou Paulo e Silas e lavou os vergões deles, irmãos. Na calada da noite teve aquela obra de salvação e de conversão. Olha que maravilha, louvado seja Deus. Estou terminando já essa palavra, irmãos. Logo na calada da madrugada, porque perto da meia-noite teve aquele movimento em que houve o terremoto, e eles passaram a madrugada, foram atendidos, foram lavados seus vergões na casa do carcereiro, a família dele foi batizada e depois eles voltaram para a prisão. Olha, eles voltaram para a prisão, porque aqueles que tinham colocado eles lá dentro, eles mesmos tinham que tirar. Paulo disse assim: vocês não vão mandar recado para tirar nós daqui não, vocês mesmos vão vir aqui tirar nós daqui. Glória a Deus nas alturas, porque a obra de Deus, isso aqui é a obra de Deus, estamos presos aqui por causa da obra de Deus, somos romanos, mas somos servos do Deus Altíssimo. Glória ao nome do Senhor. Olha, igreja, recebe essa palavra aí na sua vida, porque Deus tem grandes coisas para fazer. O que Deus está ensinando para você hoje é maravilhoso. Tem poder, tem virtude no teu louvor, tem virtude no teu cântico e na tua oração, desde que você diminua e Ele cresça. Quanto menos você tiver no trato das coisas de Deus e mais Deus tiver presente, tem poder, tem virtude, vai quebrar essas cadeias, vai abrir essas portas, vai abrir esses caminhos, vai trazer libertação, vai trazer cura, vai expulsar o inimigo, vai expulsar as trevas do teu caminho, vai quebrar a maldição, as obras de macumbaria, de feitiçaria, vai repreender o espírito da morte, da destruição, do adultério, do suicídio, aleluia, da prostituição, vai derreter as potências do inferno e vai entrando nas entrecâmaras do coração e vai operando, vai transformando, vai convertendo, vai mudando a história, vai mudando, aleluia, o pensamento, a mente, o coração, o olhar, aleluia, os gestos, vai transformando tudo. Aleluia, louve, cante, glorifique. Há poder no teu louvor, na tua oração, na tua pregação, no teu falar, no teu agir, no conselho que você dá. Tem poder de Deus aí, desde que você diminua e ele cresça. Não deixa o diabo ficar te elogiando, não. Repreende. Quando você sentir que está inchando, aleluia, clama a misericórdia de Deus, para que o poder de Deus não se afaste da sua vida. E se você entrou para ouvir essa palavra,
palavra e o teu coração estava inchado, recebe ela agora aí e deixa Deus aumentar e crescer na tua vida e você diminua, vai diminuindo, aleluia, não aceite, aleluia, não aceite bajulações, não aceite lisonjas do adversário, seja crente, seja fiel e seja humilde, e a tua oração vai quebrar cadeias, o teu louvor vai derreter as potências do inferno, o teu louvor vai fazer com que o diabo saia da vida de alguém, e que a tribulação e a tristeza batam em retirada e sejam banidas do teu lar e da tua família. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém.